Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Eduardo Maganha, ao meu lado está Eduardo Lopes. A gente vai falar hoje um pouco da história do Casaca, um pouco da história desses 1000 programas do Casaca. Já foi Casaca no rádio, já teve podcast, já foi, e agora é live do Casaca, né? E estávamos eu e ele, Eduardo Lopes, no programa de número 1. E aí eu gostaria que o Eduardo Lopes, que já até apresentou o Casaca no Rádio, simulasse a abertura do programa Casaca no Rádio. Fala aí, Lopes, como você apresentava? Salve, salve, nação vascaína! Está entrando no ar o Casaca no Rádio, o programa oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama em rádio, toda segunda-feira, aqui na Rádio Bandeirantes AM 1360. Essa aí foi lá do fundo do baú, a gente não esquece nunca mais, hein, Maganha? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Aí é um prazer estar aqui com o grande Maganha. Show de bola. Repetiu tantas vezes, né, Lopes, que aí não tem mais como desaprender, né? Mas, Lopes, muito bacana você ter topado aqui participar. A gente está aí em vias de completar os 1000 programas, né, do Casaca, seja em rádio, seja pela internet, nesse novo modelo. E mais bacana ainda é trazer de volta aquelas boas histórias, aquelas boas lembranças de um tempo que a gente, toda segunda-feira, estava lá no estúdio da Rádio Bandeirantes, né, fazendo um programa que naquele momento era um programa oficial do Vasco, né? E também daí tem uma história para contar. A gente já pode começar, né, contando essa história. Não sei se você se lembra bem, Eduardo Lopes, mas a gente estava fazendo naquele momento um projeto de mídia tripla, que era site, programa de rádio e jornal. Era um projeto, a gente precisava levantar fundos para esse projeto. A gente foi buscar patrocinadores. Ninguém quis patrocinar o Casaca, esses malucos. Aí a gente foi lá a gente já tinha a abertura lá no Vasco, lá com o Eurico e tal. O Eurico já conhecia a gente, já gostava do Casaca. O Vasco como um todo, funcionários, atletas, esportes amadores, toda essa comunidade vascaína já adorava o Casaca, porque era uma coisa muito nova, né? A gente está falando de 2002, né? Uhum. E o Casaca surge no ano de 2000. Em 2002 a gente já estava com uma abertura bacana lá no Vasco, e todo mundo gostava, e a gente, né, achou que isso seria interessante para o Vasco ampliar essa divulgação, já que você ter um site na internet, naquele momento, em 2002, era alguma coisa um pouco... Você falava para uma audiência mais elitista, né? Porque naquele momento nem todo mundo tinha acesso à internet, não existia smartphone. Então, nesse sentido, a gente foi buscar... E você saía, né, na arquibancada com um papelzinho, tirando foto das pessoas, com um papelzinho escrito casaca.com.br. A gente panfletava, né? Panfletando o Casaca para o pessoal ver que a foto estava lá no Casaca, da torcida e tal, e aí começou, né? Isso aí. E aí a gente queria tirar desse modelo de internet, que nem todo mundo acessava a internet naquele momento, não tinha uma febre de notebooks, não tinha smartphone, e a gente falou, bom, quais os veículos? Jornal e rádio. Rádio todo mundo tem em casa, jornal todo mundo pode receber, né? Então a gente desenvolveu esse projeto. A gente foi lá no Vasco, falamos com o Eurico, Eurico, o projeto é esse, você poderia indicar algum empresário vascaíno para patrocinar esse projeto, né? Pô, com o Eurico indicando, né? A gente pensou, o empresário vai, né? É coisa séria, vai ter amparo do clube, né? Aí o Eurico dá uma olhada para a gente daquele jeito assim, né? Lembra desse olhar, Lopes? Cima do óculos. Aí ele dá essa olhada pra gente e fala, amigo, vamos fazer isso pelo Vasco mesmo, vocês fazem de forma oficial. A gente a gente queria ter liberdade para poder falar o que quisesse. A gente não queria que o Eurico estivesse pautando, né? E aí a gente guarda o violão debaixo do braço, volta, conversa lá com o grupo. Olha, galera, o Eurico não indicou empresário nenhum, falou pra gente fazer oficial, e oficial é ruim, né? Aí tá. Só que isso vira uma fofoca.
E na época tinha uns caras, né, que odiavam a gente, uns haters daquela época, e esses caras começaram a tripudiar da gente. Ah lá, nem o Vasco quer patrocinar o projeto deles. Os caras meteram essa. Aí a gente pensou, eles acham normal que o Vasco patrocinasse? Pô, isso era algo que incomodava a gente. Bom, se não está incomodando a eles, então vamos topar, vamos fazer pelo Vasco mesmo. E foi assim que nasceu o projeto de mídia tripla. E aí a gente vai falar especificamente do programa de rádio agora. A gente passou a fazer o programa de rádio, mas essa também tem uma historiazinha bacana. Como é que você fica sabendo que a gente ia ter o programa de rádio? Fala aí, Eduardo Lopes, essa história você contou, nem lembrar. Porque ficou justamente nesse limbo aí, pode ser patrocinado, não pode, e a gente começou a discutir, tá bom, mas se for programa oficial, a gente não vai receber nada, justamente para ninguém ficar pautando a gente, vai no mesmo esquema do site, que todo mundo achava que a gente ganhava uma fábula, a gente nunca ganhou nada. Mas enfim, e a gente então ficou naquele meio limbo, se rolar, rolou, se não rolar, rolou, a vida seguiu, e a gente não falou mais nesse assunto de correr atrás de programa. A gente estava fazendo site, que já dava um trabalho do cacete, e começando a ver o negócio do jornal. E aí, num encontro lá da gente, lá em São Januário, num sábado, que a gente almoçava lá no restaurante lá do seu Arthur, conversar com o pessoal lá, enfim. Aí chegou o grande Ubiratã Solino, lendário Ubiratã, nosso mestre. E aí sentou com a gente, falou, segunda-feira a gente começa. A gente olhou para a cara dele e falou, começa o quê, Bira? O programa na rádio. Mas que programa? Como assim, Bira? Segunda-feira, estamos no ar, 8 horas da noite da Rádio Bandeirantes. Falei, opa, Bira, mas como? Ele falou, não, fica tranquilo, amanhã eu vou mostrar, vou falar com o Sérgio Nogueira, que já apresentou coisa da Rádio Globo e tal. Eu acho que ele topa ser um apresentador. Eu acho. Mas já se preparem, você, Maganha e tal, para botar no site e para ir lá. Bira, calma aí, mas ninguém sabe nada de rádio. A gente nunca entrou na rádio. Não, fica tranquilo. Amanhã a gente vê. Cara, aí Maganha foi para casa, começou a conversar. Falou, caraca, Maganha, e agora? Programa de rádio, o que é isso? Tem que levar convidado, como é que chama, como é que não chama? Cara, nossa cabeça borbulhando. Aí no domingo, lá o jogo do Vasco, não me lembro se era contra o Atlético Paranaense, enfim. Aí que ele apresentou o Sérgio Nogueira, que era quem lá em São Januário fazia a narração, né? Porta-voz lá, né? Ele falava no microfone. Isso, agora fugiu o nome, mas ele falava lá sempre no microfone, aquela voz oficial de São Januário é do Sérgio Nogueira. E o Sérgio trabalhou na Rádio Globo muito tempo, enfim. E aí o Bida apresentou e o Sérgio topou e falou, amanhã, então, 8 horas, todo mundo lá. Bida, mas 8 horas lá, e aí? Vai falar o quê, com quem, sobre o quem? Não. Fica tranquilo, aquele jeito do Bida. Fica tranquilo. Vão lá. Tá bom, a gente foi. Ou seja, pauta nenhuma. Eu e Maganha ainda tentamos rascunhar, pegar o coisa do jogo, dos resultados do Vasco, que naquela época tinha a questão, o esporte olímpico estava muito forte, né, por causa das Olimpíadas, e o Vasco tinha praticamente todas as modalidades. Então tinha bastante gente que a gente começou a conhecer, e isso foi o grande legal do Casaca no Rádio, e do próprio Casaca, né, que a gente nasceu por isso, que era mostrar todos esses esportes além do futebol. O futebol todo mundo mostra. Além daquela veia nossa de ser contra a imprensa e mostrar o que o Vasco fazia de bom, também mostrava e ajudava a popularizar esses outros esportes que eram marginalizados. E aí acabou que o Maganha não levamos nada. Anotamos meia dúzia de coisa lá. Aí me brota no estúdio lá o Sérgio Nogueira, conhecemos. O Sérgio, não, deixa que eu apresento aqui. Eu falo o quê? Eu não falo o quê? Eu falei, Sérgio, você trabalhou na rádio, cara. Eu que não trabalhei. Não, mas vocês são do Casaca, aqui que a gente fala, o programa é do Casaca. Então, eu falei, cara, dá uma boa noite, vai, daqui a pouco veio o Bira. E foi assim, 15 minutos antes, a gente conversando. Aí me vem o Bira com o Valdir, o jogador Valdir, né? Valdir Bigode, e o Eurico. E aí o Bira, fica tranquilo, o entrevistado é o Valdir, o entrevistado é o Eurico, que vida que segue. E foi assim.
Exatamente. Muito bem lembrado. Também estava nesse dia, eu chequei essa informação aqui agora, no primeiro programa do Casaca no rádio, estava também César Amâncio, que era Olha, o César, presidente de verdade. honra da TOV e também era benemérito, ou grande benemérito Vasco, não sei exatamente, mas uma presença ilustre também. E também queria aproveitar esse momento, Eduardo Lopes, você já introduziu bem que a participação, o primeiro programa pelo menos foi bem esculhambado, a gente não sabia o que falar, o próprio apresentador não sabia se o programa era do Casaco, se era do Vasco, não sabia nem qual era o nome do programa, enfim, bem confuso. E acabou que o Eurico entrevistou o Valdir. O Valdir pouco falou, o Eurico pegou o microfone e falou aqueles monólogos nele, que hoje em dia vocês estão acostumados a ouvir o Sérgio Frias fazendo os monólogos nas lives do Casaca. O Eurico fazia coisas muito mais longas, né? O primeiro programa Casaca no rádio teve 1 hora de duração. E depois de algum tempo ele passa a ter 2 horas de duração, ou seja, aumentou, dobrou o tempo, e a gente, por Eurico falar 1 hora a mais, talvez, né? Não dava tempo. E isso foi surreal, porque era 1 hora, a gente basicamente tentou organizar o programa levando algum jogador sempre para fazer a segunda meia hora ou a primeira meia hora, e nesse meio tempo trazia sempre alguém do esporte amador, natação, ginástica, basquete, enfim, alguém de algum esporte para justamente fazer essa mescla. E aí a gente estava todo feliz, né? E a gente duvidando que o programa daria 1 hora, né? Como é que a gente preenche 1 hora de entrevista e fazer? E aí o Bira surge também no outro dia. Agora são 2 horas. Calma aí, Bira, 2? 2 horas. Eu falei, Bira, e se não for jogador, que às vezes não ia, né? O cara falava que ia, não ia, enfim. Se não for jogador, não tiver atleta amador, não tiver ninguém, cara, como é que você vai fazer 2 horas? Ele, não, mas sempre tem. Fica tranquilo. Cara, e por incrível que pareça, foi para 2 horas e teve segunda-feira que aquelas 2 horas não foram suficientes, inclusive. Porque tinha tanto assunto, tanta coisa que a gente falava. Aliás, eu nem sei como a gente falava, de onde a gente tirava tanto assunto para falar. E o que era mais legal é que independia do resultado do Vasco no futebol. Ou seja, o Vasco podia ter ganho. É óbvio, quando o Vasco ganhava, o estúdio ficava cheio, né, Magalhães? A galera brotava todo mundo, torcedor para ir lá conhecer, todo mundo ia lá falar, querer participar. Cara, era uma festa quando o Vasco ganhava. Agora, quando perdia, e dependendo como perdia, às vezes, chegava lá no estúdio, só tinha eu, Magalhães e Bira. Os três, um olhando para a cara do outro. E agora? Vamos falar? Começava. E a gente achava que não ia rolar nada e rolava. Por incrível que pareça, a gente ficava 2 horas falando, entrevistava, arrumava assunto. E o que é mais legal, né, que a gente não falava sozinho, porque os telefones não paravam, tocava o tempo todo, começava aquela interação muito bacana com a torcida que dava o apoio, todo mundo escutando e falando e comentando o que a gente estava falando, e a gente achando que estava falando sozinho, porque no estúdio você não vê ninguém, né? Tudo bem que aqui na internet também a gente não vê, né? A gente está falando, que está gravando, mas não sabe quem está do outro lado. No estúdio, muito menos, né? Parece que é só a gente, um olhando para o outro, e cada vez que eu escutava o telefone tocando e o pessoal atendendo lá e mandando mensagem para a gente, recado, e anotando e trazendo, eu falava, caramba, cara, que legal. Era uma segunda-feira, quando a gente acabava, 10 horas da noite, eu via que aquilo que a gente estava fazendo, que parece que era só um programa, ou seja, para quem está escutando, né, é um programa, é diversão, né? Diversão escutar sobre o Vasco que está acontecendo, enfim. Mas, cara, para a gente, como fazia bem aquilo, né, Magalhães? A gente saía, acabava o programa, aquela sensação de dever realizado, como foi bom, ou seja, fazer o programa, independente de ganhar ou perder, ou seja, do que acontecia com o clube, como era bom poder levar o programa, porque a torcida respondia, ligava, mandava e-mail e fazia. Cara, e esse era o combustível. E quando você falou que está chegando agora nos 1000 programas, era o que eu já falava lá atrás, né, Magalhães? Os cães ladram e a caravela passa, cara.
eles vão continuar ladrando, cara. E a Caravela segue imponente, firme, forte, cara. Tem que aturar, né? Vambora. É isso daí, falou tudo. Olha só, a gente está falando bastante do Bira, vou colocar aqui uma imagenzinha do Bira Grande aí, ó. Bira. Saudoso Bira. Eu lembro que a gente ganhou esse troféu de uma homenagem de alguma associação, alguma coisa assim, e o Bira levantou o troféu aí como se fosse um capitão de seleção brasileira, mostrando o troféu da Copa do Mundo. Olha aí o Bira. Ficou muito bacana essa foto. O Biratan Solino era do Bira. E o mais legal do Bira, que além de ser um baita jornalista, só não queria falar e nem aparecer, né? Ele nunca queria falar, nunca queria aparecer, mas ele botava uma pilha e ajudava pra caramba, um cara inteligentíssimo acima da média. E ele também ajudava na nossa campanha anti-tabaco, no Casaca no Rádio, né? Já que a coisa mais comum do mundo era a gente estava apresentando o programa, fazendo o programa, e aí precisava de alguma informação do Bira. E aí, cadê o Bira? Ou seja, porque quando você está fazendo ao vivo, a informação, a coisa que algum fala, você precisa comprovar, falar na hora. Não tem aquele negócio de, depois eu consulto e te mando a resposta. Você precisa dali, né? E às vezes, o Bira ficava na mesa, só que o Bira, ele tinha esse defeito, né? Fumava e fumava bastante, né? Então, volta e meia, ele saía do estúdio para fumar e voltava. E aí, na primeira vez que eu me vi nessa roubada de ter que olhar pro Bira, que era numa mesa redonda, né? Então ficava ali 6, 7 pessoas, a gente ficava um do lado do outro ali. E às vezes o Bira ficava do meu lado, eu não via. Só que ele saía tão sorrateiramente para não fazer barulho que você não percebe. Você tá ali na conversa, na entrevista, falando. E eu falava, Bira, e agora? Eu sei que lá. E eu olhei e cadê o Bira? Aí todo mundo me sinalizou que ele tinha saído. Aí eu mandei a primeira que acabou virando um bordão, né? Eu falei, quando o Bira voltar, ele fala, porque ele foi lá bater um papo com a morte e já volta. Ou seja, então eu sempre falava que o Bira tinha ido bater um papo com a morte, já voltava. Era a nossa campanha anti-tabaco, e quando ele voltava, a gente dava um esporro nele no ar, porque estava fumando. Que era um negócio absolutamente surreal, né? Os moleques dando esporro no senhor ali, porque estava fumando e atrapalhou o programa, e, cara, era surreal, né? O Lopes também tinha uma coisa do Bira que era muito engraçado. Vou colocar aqui uma imagem do Sérgio Nogueira para o pessoal também, ajudar o pessoal a visualizar o que a gente está falando. Tá aí o Sérgio Nogueira. Esse é o certo. E o Eduardo Lopes com o cabelo, olha aí, ó. Olha! Para quem pensava que nunca tivemos cabelo na vida, olha aí, ó, os dois com cabelo, com o telhado preenchido. E no meio, o nosso Sérgio Nogueira, o Eduardo Lopes já falou, mencionou que ele era narrador lá nos Jogos do Vasco. Locutor, né? Ele não narrava o jogo todo, ele falava no Vasco, substituição, né? Isso. E aí anunciava a substituição. Então, mas ele também, além disso, trabalhou, ele era aquela voz que falava o Globo no ar, né? O pessoal de rádio antigo agora deu um gatilho aí, né? Uma lembrança. Então era um cara realmente muito vivido no rádio. E tinha um choque com um cara que era jornalista. É isso. E com vários vícios de jornalismo e tal, que era o Biratan Solino. As pessoas não têm a menor ideia do que os dois saudosos participantes, Sérgio Nogueira e o Biratan Solino, faziam, né, a guerra que eles traçavam entre eles ali. E o Sérgio, principalmente, não transparecia, mas eu ficava ali como, né, como se tivesse um terapeuta de casal, tentando resolver ali para não explodirem ao vivo. E o Sérgio Nogueira ficava particularmente pé da vida quando o Bira, no meio de uma explicação, dava aquela tossida, aquele pigarro de cigarro bem em cima do microfone, não tirava, né? Caraca, quando isso acontecia, eu olhava pro Sérgio Nogueira, ele fazia só assim. Uma vez e o Bira empolgadão falando lá, e o Sérgio Nogueira no final, esse velho fica tossindo no microfone, tá atrapalhando, pô. Fala aí, Lopes. E tem uma vez, porque ficava na época só o pessoal entendendo o tempo, né?
Então, o programa começou com o Sérgio Nogueira fazendo a apresentação. E depois teve uma vez que o Sérgio não pôde ir, foi o saudoso também Jarbas Filho, que fez um programa que também tinha uma voz sensacional. O Jarbas também, figura queridíssima. E eu também acabei fazendo um programa, que o Sérgio faltou também, e eu fiz um programa. E depois aí resolveu que o Sérgio Nogueira ia sair do programa de rádio, e aí o Casaca, então, se reuniu para definir, precisamos de um novo apresentador, né? E aí foi muito engraçado, né? Porque todo mundo naquela, quem vai ser o apresentador, quem a gente procura, quem vai ser, quem não vai ser. Todo mundo olhou para minha cara e falou, vai lá você. Eu falei, eu? Você já apresentou um ou outro, aí vai lá. Eu falei, tá bom, então vamos. Então, caiu no colo, literalmente por exclusão, né? E aí eu acabei apresentando, então, foram 4 anos, sei lá, de programa, 4, 5 anos, não sei, o total tempo que eu fiquei como apresentador. Mas uma ainda da época do Sérgio, porque ficava o Sérgio do lado direito, eu do lado esquerdo do Sérgio e o Bira do meu lado. E aí teve uma vez que o Bira estava tão atracado e falando tanta coisa que o Sérgio me puxou pelo ombro e falou para mim, ô Lopes, só no meu ouvido, ô Lopes, ou você tira esse velho, ou você tira esse velho do ar, ou eu vou dar um tapa na cara. E o Bira falando, e o negócio, cara, eu comecei a rir. Eu não sabia o que fazia, e voltou a bola pro Sérgio com aquela cara fechada, e foi entrevistar outra pessoa e tal. Eu sei que eu virei pro Bira, eu falei, Bira, vai lá dar uma fumada lá, e depois você volta, cara. E o Bira não entendeu nada e foi. Cara, mas eu fiquei morrendo de rir o programa todo, naquela história. E que, aliás, lá foi o Bira bater o papinho com a morte lá do lado de fora. E, aliás, uma coisa também engraçada, que foi essa questão da torcida, que a torcida apoiou desde o início o programa. E eu fiquei surpreso, porque teve o primeiro programa, né, com todos esses amadores que vocês estão vendo, dessa forma que a gente contou. E no segundo a gente foi mais empolgado, né? Pô, já estreamos agora, vamos tentar organizar a bagunça, né? Vamos ter uma pauta, criamos uma pauta, tinha lá entrevista, tinha coisa organizada. Cara, e surgiram umas pessoas lá no estúdio. Cara, mas quem é você? Ah, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou beltrano, vim acompanhar, vim ver o programa, vim isso, cara. E aí tinha uma moça lá, Ana Maria. Oi, Lopes e tal, e coisa. Falei, oi, eu sou Ana Maria, cara, adorei o primeiro programa, adoro o site de vocês, eu posso ajudar? Falei, mas como, Ana, ajudar aqui na mesa, falar, não sei o que lá, chamar as pessoas? Não, tem telefone, eu atendo. Cara, eu olhei assim, eu falei, cara, isso é surreal, ou seja, tem um programa, a gente nem tinha, eu nem lembrava que tinha telefone, porque foi tanta zona no primeiro, aquela correria, que tinha os telefones lá da rádio. A Ana Maria pegou o telefone e começou a atender espontaneamente, ou seja, foi dela, a forma dela ajudar, e como ela, depois veio a Lena, nossa musa eterna do Casaca, que também ajudava com todo o coração do mundo ali, recebendo os telefonemas e anotando os recados pra gente. E uma das maiores figuras que a gente conheceu, que fez história no programa e que era querido pra caramba lá por todo mundo, que é do Lula, o grande Lula, que é uma figura fantástica, que também a gente brinca que ele viu a porta aberta lá do estúdio, entrou e nunca mais saiu. E ver como é que são as coisas simples, né, do torcedor. E ali a gente teve esse contato, porque todo mundo é torcedor, né? A gente é torcedor de arquibancada, alguns eram sócios, enfim, a gente sempre ficava naquele entre a arquibancada e a social. Detalhe, pagando os nossos ingressos. Sempre, né? Sempre. Inclusive, depois o pessoal brincava, porque às vezes eu ia de carro, uma ganha ia de carro, e a gente parava, conseguia parar lá dentro de São Januário, às vezes em dia de jogo, né? Mas a gente ia na bilheteria e comprava o ingresso, né? Ou seja, o único benefício, digamos assim, que a gente teve esse tempo todo de fazer essas coisas todas no Vasco foi, que eu posso falar, é parar o carro lá dentro. Parar o carro lá dentro. Em vez de parar na rua, parava o carro lá dentro. Mas eu comprava o ingresso, fazia questão de comprar o ingresso, seja para social, seja para arquibancada, desde o início. Era a única vantagem que a gente recebeu.
E que as Mas tem pessoas um não acreditam. argumento para isso. Ah, Tem um argumento. Por que eu parava o carro lá dentro? E não achava que isso era boquinha, qualquer coisa assim. Amigo, se a gente descia pregada nos caras da imprensa, se os caras da imprensa paravam o carro lá dentro, amigo, eu também quero parar. Então, nesse sentido, como, né, pessoas da é imprensa verdade. do Vasco, a gente tinha que parar o carro lá dentro. E eu lembro de uma vez que eu fui, não estava com o carro, estava de carona, e o meu carona parou ali naquela subidinha, em frente ao portão 18, uma subidinha que, né, sobe ali aquela ladeira enorme que tem ali no Vasco, no lado ali da Social, né? E aí, no final do programa, estou eu lá com a minha. Final do programa, final do jogo, estou eu lá com a minha câmera, fiz as fotos do jogo, na época eu colaborava para o site oficial do Vasco, e aí, caminhando até o carro, a gente toma uma revólver na cara, sai do carro, perdeu, e fiquei sem a minha câmera. Então, esse é um argumento, você também tá utilizando, né, equipamentos que são caros, e a câmera era cara. Isso aí, aquela câmera custava 2 meses de salário lá da agência web que eu trabalhava. Dessa forma, fazia sentido estacionar o carro lá dentro. Você falou bem, eu realmente paguei todos os ingressos da minha vida lá em São Januário, continuo pagando e continuo encorajando as pessoas a pagarem, porque é uma forma de contribuir para o clube. Tudo também que for material, camisa oficial do Vasco, short, coisas assim, também comprava direitinho. Se eu não tivesse dinheiro, não comprava. Teria que ser como qualquer outro vascaíno. Então, as pessoas realmente tem essa régua, né? Fulano não está fazendo isso de graça, deve estar levando alguma coisa. É uma régua, meio que ela está falando mais sobre ela mesma do que sobre a gente. É, né? Isso. É isso que eu falo. Na verdade, não é uma régua. É um espelho, né? Se ela acha que o que está fazendo, é porque ela não faria aquilo de jeito nenhum. Cara, e fazer o que a gente fazia, modéstia à parte, a gente na época, enfim, crescendo para a nossa vida de trabalho, com os nossos primeiros empregos, trabalhando, e ainda fazendo um site na mão, literalmente programação, né? Que hoje é mais fácil, mas literalmente programação, atualizar, pegar informação, escrever, e depois o jornal, diagramar, escrever, fazer coluna, fazer programa de rádio, cara, final de semana inteiro, lá, noites e tudo, e fazer o que a gente fazia de graça, realmente, ou era porque via aquilo como oportunidade, para a gente foi uma oportunidade de crescimento fantástica. Todo mundo ganhou um monte de habilidades ali incríveis, mas também a gente gostava, né? Estava dentro do clube e a gente, enfim, tem a paixão pelo Vasco e gostava. Agora, todo mundo que acha que não fazia isso de graça, ou que ninguém faz, ou que ninguém poderia fazer, é porque aquela pessoa não faz. Então, isso nunca incomodou a gente, os cães ladram e a cada vela passa, vida que segue. E o que eu estava falando do torcedor, voltando ao torcedor digamos assim, né? Que não tinha acesso à internet, tinha acesso a nada. Quando a gente distribuía o jornal do Casaca, principalmente lá na arquibancada, eu ia lá, estava lá na porta da arquibancada distribuindo o jornal. Cara, a quantidade de gente, que quando eu falava, o jornal, nova edição e tal, a quantidade de gente que entrava na arquibancada, ouvia a minha voz e falava, ei, mas você não é o Eduardo Lopes do programa na rádio? Eu falei, sou. Eu falei, ué. E as pessoas tomavam um susto, falavam, o que você está fazendo aqui distribuindo o jornal? Você está... Cara, as pessoas achavam que, cara, pelo fato de eu apresentar o programa, de comentar lá, aparecer, cara, a gente chegava de helicóptero em São Januário, ficava lá no camarote do Rio. Não, cara, tá aqui, o jornalzinho fez, estamos distribuindo aqui, e era impressionante, aquelas pessoas iam depois que a gente convidava, enfim, o endereço da rádio era público, e muitas apareciam, vinham lá e ia conhecer a gente, ia tirar foto, e a gente fazia aquela campanha da camisa oficial, que a loja do Vasco, da Vasco Boutique sorteava, né? Então a Vasco Boutique sorteava uma camisa oficial todo o programa, e a gente entregava lá, então sempre tinha um torcedor que ganhava lá, ia conhecer, levava a família toda, cara, era um mal barato. E também o seu Rui Proença, grande seu Rui Proença, da Casa Cruz, imortal, muito querido, que sempre fazia questão de dar o kit lá da nossa Casa Cruz, né? Então,
tenho um carinho enorme, gigantesco por essa figura que abraçou o Casaca no Rádio, a gente especial, desde o início, ele e a família dele. E aí, esse contato com a torcida é o que motivava mais a gente ainda a fazer, porque as pessoas achavam que a gente era aquilo lá da social, era milionário, a fazer aquilo. Não. E aquele contato com o povão que via que a gente era ali, a torcedora de arquibancada também. Por uma questão, a gente às vezes estava na sociedade, mas estava na arquibancada lá também com todo mundo e ligava. E o Lula foi uma dessas figuras. Ou seja, o torcedor pensa num torcedor raiz, aquele que andava com o radinho de pilha todo jogo, que lia o jornal, escutava, sabia de tudo. Cara, foi essa figura que apareceu lá e pediu para atender o telefone. Então, ou seja, não tinha como falar não, né? E a gente não sabia a furada que a gente estava embarcando, né? Furada do bom sentido, já que ele foi uma das figuras mais lendárias, porque ele tinha um jeito todo peculiar de falar, ou seja, bem humilde, né? E aí a gente brincava, mas a espontaneidade dele de escrever aquelas coisas erradas, de falar aquelas coisas erradas, que a gente brincava na boa e era divertido. Hoje eu fico pensando se a turma do cancelamento aí não ia falar que a gente estava cheio de preconceito contra o Lula, porque é negro, é isso e aquilo todo. Hoje a gente estava ferrado. Esse programa hoje estivesse no ar, essa galera aí estava massacrando a gente com milhões de processos. Mas era brincadeiras sadias que ele levava na boa, e eu voltava, né? Porque eu morava perto do Lula, ainda tinha isso. Eu descobri que eu morava perto do Lula, então eu ia no carro, eu dava carona, ia de carro para a rádio, dava carona pro Bira e pro Lula. Só que o Lula era mais longe, né? Então eu e o Lula falando e contando aquelas histórias maravilhosas. O Lula tinha muita história maravilhosas para contar e divertia, né? E a torcida gostava, começou a reconhecer ele, ficava todo bobo daquele jeito engraçado dele, né? Ele ficava feliz e, cara, acho que esse era o espírito, né? A gente fazia, ficava feliz, saía de lá leve, porque conseguiu entreter a torcida vascaína durante aquelas 2 horas. E que, aliás, só para fechar antes de você falar, depois eu estava ouvindo um outro programa que eu gostava muito. Esse não tem nada a ver, né? Que é da década de 90, que é um programa de rock, o Hell Radio, na Fluminense FM. Eles fizeram também uns 20 anos do programa outro dia. E aí o Tom Leão, que é o apresentador, estava falando, né? Que eu não sabia, né? Ele falou, a gente começou o programa na Rádio Fluminense também segunda-feira de 8 às 10 da noite. Olha que coincidência. E esse horário, segunda-feira, de 8 às 10 da noite, é o pior horário do mundo na rádio, naquela época. Porque 8 horas era a hora do Jornal Nacional. Isso volta para a década de 90, é o horário do Jornal Nacional. E o povo condicionado do Jornal Nacional novela. Então começava o Jornal Nacional às 8 horas, 8h30 novela. Então a pessoa só ia ligar no rádio 9h30, 9 e pouco, quando acabava a novela. Então esse horário ninguém queria, porque o anunciador não anunciava, que ninguém escutava. Porque segunda-feira a pessoa quer ver as notícias de domingo, enfim, do que sobrou, e todo mundo televisão. Então esse era o horário maldito da rádio. E aí quando ele falou isso, eu falei, olha, a gente estava entrando nesse horário e a gente conseguiu fazer uma audiência fantástica que a Rádio Bandeirante não teve nem noção do que eles arrumaram ali, que foi incrível, né, Mavi? Realmente esse horário aí era indigesto, né? A concorrência com o Jornal Nacional ainda em 2002 era algo... realmente o Brasil parava para assistir o Jornal Nacional. Hoje em dia talvez isso não esteja mais acontecendo. E então, Eduardo Lopes, a gente está falando bastante, eu acho que a gente não chegou a falar ainda, que o primeiro programa, Casaca no Rádio, foi no dia 4 de novembro de 2002, e foi de 8 às 9 na Rádio Bandeirantes AM 1360. E eu vou lembrar aqui o nome de algumas pessoas, né, que eu estou fazendo um levantamento de todo esse período aí do Casaca no Rádio, depois também dos programas que saíram da rádio, né, e vieram para a internet. Eu estou listando aqui quem apresentou na época do rádio. Você mencionou já o Sérgio Nogueira, você mesmo apresentou, o Jarbas Filho.
também teve o Marco Antônio Monteiro. Acho que você não está lembrado, mas eu lembro claramente do Marco Antônio Monteiro apresentando o programa em algum momento. Pode ter sido no Estúdio Novo, e era o momento que você já estava em São Paulo. Depois que a gente sai da rádio, teve a apresentação do Sérgio Nogueira, eu também já apresentei algumas vezes. Atualmente a gente está até abrindo para as pessoas apresentarem, trazer os programas que estão fazendo em outro local, trazer para o canal do Casaca, fazer por aqui. E aí a gente tem Alicia Gomes apresentando, tem dia que é o Alexandre Ferreira que está apresentando. Então já está bem diversificado esse negócio das apresentações dos programas do Casaca, agora nessa época, nesse período de lives do Casaca. E eu também preparei aqui uma listinha de quem é que colaborava com o Casaca no rádio desde lá do início, né? Você já mencionou a Ana Maria Viana, a Lena, o Lula que você ainda não destacou, ele é da Pequenos Vascaínos, da torcida Pequenos Vascaínos, e realmente uma figuraça. A gente vai fazer um bloco só sobre o Lula, porque a gente vai recuperar alguns áudios de piores, melhores momentos, né, do programa, e o Lula está aparecendo em alguns. Você falou sobre as pessoas acharem que isso era preconceito. Era divertido, não era preconceito. Lula realmente era parceiraço, era um ídolo pra gente, e era engraçado ele se atrapalhar ao vivo, essa que era a graça. Sim, ele se atrapalhava, e tem uma situação que hoje acho que tem no áudio aí, mas uma situação, por exemplo, que esse negócio do torcedor raiz que eu falava mesmo, porque a gente já estava na internet, ou seja, o Casaca nasceu na internet, a gente estava indo por rádio para pegar esse outro público que não tinha acesso, que não fazia ideia do que era. O Lula é esse exemplo, tanto que quando ele pegou o telefone, a gente falava, você liga para cá, para a rádio, ou manda um e-mail para o Casaca. Então imagina o Lula, quando ouviu aquilo de mandar e-mail, alguém ligou para lá e foi falar com ele. E falou inocentemente, eu já mandei o e-mail para eles, para o Maganha, sei lá, não sei quem foi. E aí ele escrevia na Folha. E quando eu vejo na Folha, vem lá, fulano mandou um e-mail do Maganha, alguma coisa assim. Eu li aquilo, então imagina, você está ao vivo, você está lendo. Pega aquilo, você fala, ele mandou um e-mail. Até o cérebro entender que aquilo é um e-mail, aí você fala, cara, é o Lula, precisamos conversar com ele, explicar, entendeu? Então era isso que acabava sendo engraçado. Ou seja, não é preconceito, é esse choque, justamente esse choque de cultura, de geração, enfim, de própria educação mesmo, que cada um tem um tempo e a gente aprendendo ali, se enrolando e no final a gente fazia graça e tirava um barato com tudo, né? Já que a gente sempre foi muito fanfarrão e a gente fazia festa com tudo, né? Tudo era motivo, né? Exatamente. Além do Lula, então, também colaboravam lá no Casaca, no rádio, o Biratã Solino, o Luiz Cossenza. O Luiz Cossenza é um exemplo de alguém que era ouvinte Grande e Cossenza. se colocou à disposição para ajudar. E aí apareceu lá e passou a ajudar nos telefonemas também. A Fernando e o José Fernando. José Fernando foi muito importante no início, né? Fazia a produção do programa. Ele era um grande amigo do Sérgio Nogueira. Também tinha um outro casal que eu adorava particularmente, Aline e Leonardo Grilo. Tu lembra do Leonardo Grilo? Claro, Leonardo Grilo, todo jogo que ele ia a São Januário assistir, o Vasco ganhava. Então, quando era um jogo importante, eu checava, Leonardo Grilo, tu não vai ficar de fora desse jogo, não. A gente precisa do seu pé de coelho lá para o Vasco vencer. Então, tinha isso daí. O Leonardo Grilo, que por bastante tempo esteve ali na ativa do Casaca, escrevendo colunas também. E por falar em colunas, também teve, óbvio, João Carlos Nóbrega participando, Fábio Ferreira. Chegou gente para colaborar com fotos, né? Que foi o Osmar Aloysio Galarte, né? Saudoso Osmar. Marisa Porto, que era a companheira do Jarbas Filho naquela época. O Davi Amaral, que gostava muito de falar sobre futebol. E hoje em dia, não sei se você está acompanhando, hoje em dia ele joga as peladas lá de fim de ano com o Bebeto. Joga. Tá sempre lá. Ele é conhecido como Davi Veron. Davi Veron. Fera. Só nunca foi campeão da Copa Casaca, mas tudo bem.
E tem um pessoal também que chegava, as pessoas talvez não compreendessem, né? Como a gente era aberto para qualquer pessoa que quisesse colaborar. Também chegaram 2 amigos, já no início ali, na fase inicial do programa, Fábio Caldas e o Paulo César Diniz. Também colaboraram por bastante tempo. E acho que todos do Casaca provavelmente já passaram por lá, sentaram na mesa. Aí a gente vai falar de Rafael Fabro, Fernando da Ribada, esses mestres colunistas, né, que a gente tanto venerava as colunas semanais deles lá no site Casaca. E eu vou pedir desculpa, que certamente estou esquecendo de mencionar algumas pessoas, mas é porque ainda estou fazendo as anotações, né, de registro de quem é que participou, quem não participou, tá? Não, e também, você falou, 20 anos a memória falha um pouco, né? Pois é. Fala aí, Lopes. Aliás, você falou aí do Luiz Cossenzo, tô até na dúvida se foi ele ou se foi a Ana Maria que falou para mim aí no segundo programa de vir participar. Já nem sei. Foi o Luiz Cossenzo, porque a Ana Maria estava... A Ana Maria estava na fotogaleria do primeiro programa, então é isso aí. Então foi o Luiz Cossenzo que se apresentou para colaborar e acabou virando o Zinedine Zidane do Casaca, né? Figura amada pela nossa audiência, todo mundo adora o Luiz Cossenzo e perguntam dele até hoje para mim. Ele é clássico, né? O Zidane do Casaca. O mais engraçado é que você falou, cara, tanta gente boa aí que teve com a gente, que passou lá no programa, e a palavra que mais descreve isso aí, acho que é isso, abertura. Ou seja, a gente sempre deu abertura do tipo, quem quer participar, vai. E tinha programa que a gente ficava, pelo amor de Deus, vai lá, porque ia eu e o Maganha, e o Bira, e cadê mais gente? Cadê os colunistas, né? Tanto colunista e tal. Depois o João começou a ir bastante, o João ficou fixo, o Cossenzo também começou a ir, ajudava, e depois ele começou também a falar, apesar dele não ser colunista na época, mas era sempre nesse espírito, ou seja, quem quer vai, não é o programa do Eduardo Lopes, o programa é do Maganha, o programa é do... Não era assim, é o nosso programa, aquele espírito de grupo bem forte. Cara, que estava no ar, a gente precisava fazer aquele negócio acontecer sem negócio de ser estrela, de aparecer. E é o que eu sempre brinco, o pessoal fala comigo até hoje, cara, do programa, e eu falo, cara, eu nunca virei o apresentador do Casaca no rádio porque eu queria aparecer, tinha aquele negócio de, porque depois eu quero ser político no Vasco, quero fazer. Nada, foi por isso que eu expliquei, cara. Os outros não quiseram mandar. E eu topei, cara. E eu sou tímido, né? Quem me conhece, vê lá, eu fico sempre na minha, ali. Cara, mas foi uma aula, ou seja, ficar ao vivo, ali fazendo o programa com aquela pressão toda. Cara, aquilo me ensinou bastante sobre comunicação e sobre desenvolvimento social mesmo, já que eu comecei a andar em São Januário de outra forma. Eu tinha que cumprimentar as pessoas. Se eu não cumprimentava, as pessoas vinham falar comigo, dava esporro, tava brincando com uma ganha, né? Pessoal, pô, cara grosso, estúpido. Não é, que eu sou tímido e um cara tímido não sabe se portar direito no meio de tanta gente. E, de repente, quando as pessoas vêm falar com você ainda fica naquela, sabe que a pessoa tá vindo falar de bem, ou quer zoar, ou quer... Então, você não sabe se comportar. Então, até isso foi importante para a gente se desenvolver como pessoa, aprender essas outras coisas, cara, que foi uma aula diária, assim, de comportamento, que foi um baita desafio. Isso aí você destacou bem, essas habilidades que a gente vai adquirindo por se meter em coisas que não são da nossa área, né? É bom registrar isso. A minha formação é administração. No início do Casaca, eu era estagiário numa empresa, trabalhando na área de logística, né? Estagiário na área de logística. O Eduardo Lopes também trabalhava numa empresa, acho que também era na área de logística, né? Eu já estava na Shell. Estava na Shell na época. Aham. 2000 e pouco ele já era Shell. Depois eu saí dessa empresa que era na minha área de administração e dei uma guinada para programação de computador, aí programação de sites. Aí fui para uma agência web
pertinho aqui da minha casa, justamente porque eu estava gostando de fazer as coisas no Casaca, não é? E aí usava quase que a agência web como um laboratório para fazer as coisas do Casaca. Mas para a agência web, eu estava usando o Casaca como laboratório para fazer as programações nos jobs, né, da agência web. Fazer um parênteses sobre esse teu job, rapidinho aqui, sobre uma história que eu sempre falo para todo mundo, como é que a gente se conheceu no Casaca, né? Oi. Que essa eu acho que é uma das histórias mais fantásticas que eu já vi. O mundo é muito pequeno, né, Lopes? Nossa Senhora, porque eu estava na internet em 2000, 99, naquela época, ou seja, o fórum da revista Placar era do que tinha, né? Quem falava de futebol, gostava de futebol, começou ali no fórum da revista Placar. Então a gente ficava discutindo lá. E aí, um belo dia eu recebo uma mensagem de um tal de Roberto Cavalcante, que também participava do fórum, falava, pô, você sempre defende o Vasco aí do pessoal, estou pensando aqui em fazer um site sobre o Vasco, você quer entrar comigo? Eu olhei para aquele e-mail e falei, cara, nunca vi esse Roberto Cavalcante, o cara me viu escrevendo no fórum, quer que eu faça site? Eu não sei nem programar, cara. Um parênteses, Lopes, você já viu o Roberto Cavalcante? Nunca. Até hoje? Então, nunca vi. Acho que eu sou o único cara do Casaca que viu quem é o Roberto Cavalcante. Pode continuar. Para mim é uma lenda. E aí eu topei, né? Topei naquela curiosidade, pô, site e tal, vamos fazer sobre o VAR, vamos sim. Falei para ele, ok, vou aprender também a programar para fazer site e tal, te ajudo. Aí ele, olha, tem mais um comigo, que é o Eduardo aqui. Falei, tá, e como é que é o e-mail dele? Macaco @ alguma coisa. Falei, tá bom. Então peguei o e-mail lá. Eduardo, eu falei, então tá bom. Eduardo Lopes, Eduardo Macaco. Escrevi, né, na minha agenda lá, Eduardo Macaco e Roberto Cavalcante Casaca. Era como eu tinha lá o nome das pessoas. E a gente começou a conversar só pela internet, começou a botar o site no ar, começou a escrever, programar, botava foto, ajudava. O Maganha muito mais do que eu, inclusive. Mas aí eu não usava... Nesse local aí do Vasco, de Casaca, eu não usava meu apelido de Macaco. Isso era apelido de colégio. Aí eu usava Maganha, Eduardo Maganha. Pode continuar. Mas como e-mail ficava escrito isso aí, eu falei, sei lá por quê, enfim, nunca questionei, né? E aí, ok. E aí a gente fazendo, o site começou a crescer, e foi ficando bacana. Aí eu estudei na UF, me formei em administração na UF, e aí um belo dia um professor de marketing lá me convida. Fala, Eduardo, você que sabe de internet e coisa e tal, e a internet está começando a bombar, você não quer fazer uma aula lá na UF para a galera da graduação? Eu falei, claro, fazer uma aula sobre internet, o que você quer que eu faça? Não, sobre o marketing, como é que é e tal, você tem site e tal. Tá bom, então posso pegar meu site? O meu site lá para mostrar e fazer ele? Sim, pega como exemplo, enfim, e outras coisas que você queira falar sobre internet e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu montei uma aula sobre a internet para falar com a turma de graduação de administração. E o Maganha eu já conhecia lá, porque ele também estudava administração lá, e a gente se trombava lá, só que ele era calouro, né? Enfim, só conhecia de oi e tal e coisa e tal. E aí entrei na sala para dar aula, e era a sala do Maganha, né? Tá lá o Maganha, cumprimentei, oi, tal e coisa. Os outros, sabe que eu conheci os calouros que estavam lá, cumprimentei o professor, e comecei a falar, né? Plá, e mostrei um slide lá, né? Não lembro o que era slide naquela época, nem lembro. E mostrei o Casaca lá, expliquei o que era o Casaca, o nicho que a gente atuava, enfim, todo aquele detalhamento de marketing do Casaca na internet, nosso posicionamento, isso e aquilo, e perguntei, né? Se o pessoal conhece, não sei o que lá. Daqui a pouco o Maganha levanta a mão lá atrás. Falei, eu conheço esse site aí. Eu todo feliz, eu falei, pô, que legal, cara. Você já acompanha, você é vascaíno e tal. Eu sou o Eduardo Maganha, você conhece? Eu tava olhando pra cara dele, eu falei, não, você tá de brincadeira que você é o Maganha. A gente tá 2 anos, sei lá quanto, já falando aqui na internet, botando o site no ar. Nunca tinha visto uma foto do Maganha, de ninguém, do Roberto e tal, cara. E era no Maganha. Exatamente, então, porque eu também não sabia que você era Eduardo Lopes.
Pois a gente só se conhecia. Aí agora eu vou contar o meu lado da história, né? Porque eu conhecia, eu realmente entrei na UF como calouro, e o Eduardo Lopes já era veterano, acho que nem era um semestre na minha frente, devia ser um ano na minha frente, alguma coisa assim. Mais. Teve uma viagem que a gente fez lá para Floripa, né, no Encontro Nacional de Estudantes de Administração, a gente foi uma viagem de ônibus. E ali, talvez tinha eu como calouro, tinha o Rodomoça como calouro, e talvez só nós dois. O resto era todo mundo veterano. E o Eduardo Lopes zoando pra caramba. Aí ele mostrou lá que ele tinha uma banda, Nicastro. Aí eu comprei a fita demo dele. Mas a todo momento eu associava o Eduardo o Lopes como o meu xará. A gente chamava ele xará, né? Então a gente não se conhecia como sobrenome. Ele não sabia que eu era Maganha e eu não sabia que ele era Lopes. E a gente só vai descobrir isso já com casaca já funcionando já há um tempão. A gente vai descobrir que um é o outro dentro de uma sala de aula, né? Graças talvez a lista de presença, ou graças à apresentação da aula que ele fez lá sobre marketing. E um detalhe, o professor também era Eduardo, né? Como é que é o nome dele? Eduardo? É verdade. Grande Eduardo. Só que ele não tem um alinhamento com a gente, né? Ele tá mais lá pro pessoal do Move do que do casaca. Mas enfim. É verdade, era mais contrário. Essa história realmente é sensacional. Como é que o mundo é pequeno, né? A gente vai descobrir nessas relações virtuais, na época não tinha muita. Cara, é importante as pessoas entenderem, mas como é que vocês não sabiam que um era o outro? A gente está falando de ano 2001, né? Ano 2000, 2001. Então, nessa época, as pessoas se comunicavam pelo ICQ, o ICQ não tinha foto, as pessoas se comunicavam pelo MSN, se comunicavam por e-mail, mas não tinha aquele íconezinho. E no casaca não tinha foto, porque como a gente era bem agressivo na nossa postura anti-imprensa, nem a nossa foto a gente botava com medo de esse repórter, esse negócio pegar a gente, porque a gente, lá no casaca, foi dos primeiros. Cara, negócio doido que a gente fazia. A gente pegava os e-mails que começavam a aparecer de jornalistas e coisa, e a gente divulgava lá, do tipo, ó, tá aqui, vocês estão falando do Vasco, isso e aquilo, olha o que esse cara escreveu, tá aqui o e-mail dele, e-mail nele, cara. E aí era e-mail, então, por isso que a gente começou a criar a audiência, justamente com essa postura de fazer esses exposed, hoje é muito comum, né, exposed. Então, cara, em 2000... a gente pegava aqueles caras que falavam besteira ou que só falavam mal porque falava mal, dava audiência, enfim, ou porque tinha alguma outra coisa aí no meio. A gente começou a fazer essas campanhas, ou seja, manda e-mail para esse cara, manda e-mail para esse, manda para aquilo. Então não tinha foto, não tinha nada. Então, por isso todo mundo hoje acha, cara, como é que vocês não sabiam que era? Cara, não sabia, não tem foto, não tem nada. Era assim que a gente funcionava e assim que foi. Mas no programa teve muita gente famosa, né, Maganha? Que a gente levou lá na rádio, né? Pois é, vou botar aqui algumas fotos da galera do programa, apesar da gente não ter. A gente já, nesse momento, já se conhecia, obviamente, né? Até vou botar, antes de botar dos famosos, botar aqui uma foto da gente num pós-casaca no rádio. A gente lá no amarelinho, junto com o restante da galera que não tá aparecendo na foto. Mas tava lá eu Eduardo Lopes aí, na resenha após o Casaca no Rádio, lá no amarelinho, né? Verdade. Agora vamos lá. Vamos colocar algumas fotos aqui de pessoas que foram lá participar. Vou começar com ele, né? Eurico Miranda aí ao lado do Eduardo Lopes. Eurico que era o convidado número 1 sempre, né? Tinha programa que era só o Eurico que falava. O Eduardo Lopes ou o Sérgio Nogueira falavam, aqui é o Casaca no Rádio, blá, blá, blá. E agora eu passar a palavra para Eurico Miranda. Aí pronto, o cara já encostava, não precisava fazer mais nada, o Bira podia desenvolver vários papinhos com a morte lá, e aí quando estava terminando o programa, o Eurico encerrava passando para... E esse foi o Casaca no Rádio e encerrava o programa, porque não sobrava tempo para mais nada. Era realmente... Mas olha, foi uma grande escola em termos de comunicação. Aprendi muito com ele, porque é fácil você falar, o Eurico vai falar e, cara, ele fala meia hora, 1 hora, 3 horas, um dia, cara, e a construção do raciocínio dele e essa capacidade de emendar
uma coisa na outra, e puxar, e amarrar, e voltar, e concluir, e puxa outra, e vai, e conclui. Cara, isso era uma aula fantástica. Eu ficava ali você vê nessa foto aí, por exemplo. Então, ali praticamente, cara, aprendendo, né? Ou seja, tô aprendendo ali como é que você constrói o argumento, como é que você monta, como é que você conta os fatos, e como é que você conclui, como é que você faz. Cara, ele falava aquilo vários jeitos. Então, aquela forma dele construir, aquela sequência que ele mostrava, que hoje é o que os professores falam, é storytelling, né? Tem bastante gente falando sobre storytelling. Cara, o Eurico, mestre, falava, contava como se contavam histórias. Eu nunca vi um cara para contar tanta história como ele. Independente se você gosta ou não do Eurico, gosta ou não do que ele fez, cara, mas de fato era um case. Sempre que ele ia lá, ia naquela oportunidade de aprender como contar histórias, construir essa narrativa e fazer, cara, isso eu trago até hoje nas apresentações, palestras que eu faço até hoje, aquele modo de construir é a forma que a gente vai, a gente só aprende isso com essas pessoas, quando a gente se permite, né, Maganha? Porque a gente viu as pessoas falando, não, isso e aquilo, bota aquelas travas, cara, eu não tenho trava contra ninguém. Para aprender, eu tô sempre aberto, independente se eu concordo ou não com a pessoa, eu tô aberto, eu vou tentar extrair da pessoa o que de melhor ela tem, cara, e a arte de narrar, narrativa, construção e discurso, eu tô para ver outro igual ele. Aí ele fazia isso numa linguagem que o povão entendia, né? Que o torcedor anônimo, mais simples, conseguia captar e fixava e compreendia e passava para frente. Era quase que uma pregação, né? Ele realmente era muito bom. Deixa eu pegar aqui mais algumas fotos. Deixa eu ver quem é esse daqui. Olha aí, o nosso convidado número 1. Esse daí esteve no programa, foi o primeiro jogador de futebol que esteve no Casaca no Rádio, no programa número 1 do Casaca. Falou pouquinho, porque o Eurico falou bem mais que ele, mas está aí. No segundo programa... O Valdir voltou depois. Sim, voltou várias vezes. No segundo programa foi o Pet. Pet esteve lá no nosso segundo programa. E aí fica até fácil de memorizar quem é que estava no time do Vasco em ano de 2002, né? Porque você faz no finalzinho da temporada. Você tem o Valdir e o Pet, né? Então, estavam lá no time do Vasco. Deixa eu pegar aqui mais algumas fotos. Agora eu tô vendo as fotos bem na miniatura, então talvez eu não consiga dizer antes de colocar na tela quem são as pessoas. Aqui eu consegui pegar, é o Mauro Galvão com o Wesley. E nesse momento aí, o Mauro Galvão não era mais jogador do Vasco. Era uma inovação da diretoria do Vasco, que era você ter um treinador de zagueiros, né? Já existia treinador de goleiros, e o Vasco estava inovando com um treinador de zagueiros. E aí o Mauro Galvão se apresentando lá para preparar o Wesley. Mas esse trabalho eu acho que foi descontinuado, não avançou muito, não, e acabou que não continuou tendo treinador de zagueiro, né? Já pensou um treinador de atacante para calibrar o pé do Ribamar? Teria sido melhor, né? Teria ajudado aí o Vasco. Uma outra foto também, ó, daí o capitão Alex com o Moraes. Isso daí é ano de 2003. Moraizinho lá, Moraizinho, início de carreira lá com o Alex, que era o capitão do time naquele momento. Deixa eu pegar aqui. E não só de futebol que a gente está falando, né, ô Lopes? Olha você aí com o Guilherme Tâmega, do bodyboard. Você lembra que título que era esse? Eu não sei se era o Hexa que ele estava ganhando, um Hexa mundial que ele estava conquistando. Hepta, sei lá, o Guilherme foi... É lendário, histórico, o Guilherme Tâmega no bodyboard, uma lenda do esporte. Eu fiquei muito feliz de saber que ele era vascaíno, a gente encontrou ele lá em São Januário, convidou, fizemos uma matéria para o Jornal do Casaca, e eu que sou bodyboarder desde os 10 anos de idade, né? Então, para mim, nossa, ali, meu ídolo lá, um grande programa esse aí. Você falou em Jornal do Casaco, olha aí, você com o Marcelinho Carioca. Olha lá, tá aí. Isso aí é o Jornal do Casaca de 2003, porque tá ali, é campeão, né? E o Marcelinho Carioca estava no time. E, aliás, tem uma história desse... Eu tenho um jornal até hoje que eu guardo com carinho, foi um desse Jornal do Casaca,
que teve um jogo do Vasco contra o Madureira, e aí lá em Conselheiro Galvão, enfim, estava naquela arrancada final lá para o Vasco ir para a final, não lembro a situação, mas era um jogo importantíssimo. E o Vasco ganhou com o gol do Marcelinho. E o Marcelinho, na comemoração, cara, ele estava tão raivoso, no bom sentido, né? Tão invocado, tão negócio, tão feliz, que ele virou para a câmera e falou: vamos ser campeão, porra, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Cara, e eu vi no olho do Marcelinho, comentei com todo mundo, né? Eu falei, cara, a gente vai ser campeão. Tanto que a minha coluna de segunda-feira, quando eu escrevia, né? A coluna de segunda-feira foi: vamos ser campeão, porra. Foi literalmente essa a coluna, e ali eu já falei: o Vasco é o campeão, cara. E todo mundo olhou para mim e falou: mas como é que você vai falar que o Vasco é campeão, não tem nem final, depois vão te sacanear, blá, blá, blá. Eu falei, cara... Aí tem um daqueles clássicos bordões, né? Eu falei, cara, o craque tem sempre razão. Aquele olhar do Marcelinho, ele falando que vai ser, cara, eu não duvido que vai ser, cara. Ponto. Ele vai fazer, ele vai ser. E foi, né? E aí eu levei, depois republicou essa coluna no jornal, e aí nesse dia eu tive o prazer de pegar a assinatura dele, né? Mostrei para ele, ele riu, ele falou: não, mas é isso mesmo, ali eu já estava sentindo, e é isso, a gente foi, graças a Deus, e eu tenho autografado aí a coluna, que foi uma premonição, digamos assim, mas na verdade foi essa peça aí que jogou muito. E a gente está falando aí do título, né? Tá aí o Antônio Lopes, que foi o convidado do Casaca no Rádio no dia seguinte do título Carioca de 2003. Aí o técnico Antônio Lopes. Grande Lopes. Deixa eu pegar aqui mais algumas imagens. Olha aí o Marques. O Marques jogou bem também. Fazer uma boa dupla com o Valdir, né? Sim. Aqui mais uma foto do Marcelinho Carioca. Deixa eu pegar aqui mais uma. Goleiro ó, o Fábio Goleiro. Mais uma de basquete aqui, ó, mais de esportes amadores, basquete. Tá aí o Charles Bird e o Vargas, ao lado aí do Lopes e do Ubiratã Solino, pequenininho ali, ó. Ó como é que o Ubiratã Solino é pequenininho. Porque você olhava esse time do Vasco, que ganhou tudo, né? Campeão sul-americano, campeão mundial. Eu falo que é campeão mundial porque perdeu para um time da NBA, mas ganhou o campeão da Oceania, o campeão europeu, que é uma máquina, aquele time que era, e o Vasco, enfim, contra a NBA ninguém ganha, né? Mas enfim. E o curioso dessa foto é que você olha o Charles Bird, cara, ele é um pouco maior que eu. Agora, quando você olhava ele dentro desse time do Vasco, o Vargas, era tudo do tamanho do Vargas pra cima, né? Ele era pequenininho, todo mundo brincava: o pequenininho Charles, o pequenininho. Cara, o bicho é grande pra caramba, cara. O basquete realmente foi fabulosa essa época, essa era de ouro no basquete vascaíno. Torcer pra voltar a dar aqueles títulos da era aí dos times treinados pelo Hélio Rubens, e também teve, né, o outro treinador antes, também teve outras décadas. Se eu parar por aqui, eu tomo um puxão de orelha do Sérgio Frias, porque ele sabe tudo sobre a história de basquete do Vasco. O Eduardo Lopes, também tem aqui uma foto bacana, que é você experimentando ali, assistir um jogo no Maracanã, na tribuna de imprensa, aí, ó, você junto com o Paulo César Diniz e o Fábio Caldas. Foi o momento que a gente descobriu que assistir o jogo dali é uma porcaria, bem melhor assistir o jogo da arquibancada. Então, foi uma experiência única. A gente lutou para conseguir a credencial para poder assistir um jogo ali da tribuna de imprensa do Maracanã, ver que poderia fazer a transmissão de lá, conectar no notebook, fazer reportagem de lá. E aí a gente descobre que, pô, na boa, deixa isso pra lá, bem melhor assistir o jogo lá na arquibancada, nunca mais voltamos. Teve também uma coisa bem parecida, que foi a gente fazer da cabine de rádio lá de São Januário também. Sim. A cabine de rádio de São Januário, que também foi uma experiência ver o jogo de muito longe. A vista do jogo da Social, ali do cantinho do Bira, ou então ali no camarote do Sérgio Frias, é a melhor vista de jogo, na minha opinião, além também de você estar na arquibancada ali, onde fica a Tove, por exemplo, bem central. São os melhores lugares para assistir jogo em São Januário, na minha opinião. Você tem algum outro local que você gostava de assistir?
Não, estava sempre por ali. Agora, realmente, você falou um ponto interessante. Nem lembrava mais que a gente cogitou, né? Esse negócio de narrar o jogo. Olha o grau de insanidade nosso em que ponto estava chegando. E como ter as fotos aí, cara, a gente tentou de verdade, mesmo, não é só um delírio. A gente tentou mesmo, mas não... Falando, deixa pra lá, vamos ficar junto, todo mundo junto lá na arquibancada, no negócio mesmo, na social e vida que segue. Ô Eduardo Lopes, vou botar aqui na tela agora a imagem do convidado mais engraçado de todos os tempos para sempre no Casaca no Rádio. Saudoso de Cro. Vascaíno, foi lá na... Chegou... Pô, foi muito bom isso aí. Eu tava esperando ele ali na porta do edifício da Rádio Bandeirantes para ajudá-lo, a conduzi-lo até lá o andar correto, né? Certificar que ele não ia se perder, não ia parar em algum bar ali e beber um pouco mais, perder o horário do programa. Cara, o de Cro já se apresenta desse estilinho malandro aí, camisa aberta. É o jeito natural do cara. E tava com um perfume de cachaça, amigo, que tava já calibrado. E olha, eu vou te falar, lá da portaria até o estúdio, a chegada no estúdio, antes mesmo dele falar no microfone, eu já tava com o maxilar já com cãibra, de tanto rir, cara. Que o cara só fala besteira o tempo inteiro. A cada segundo ele tá emendando uma piada em cima da outra, zoando, mostrando, pô, mas aí se tu fizer isso aí, tu quebra a cara aqui e tal. Cara, foi sensacional. Piada de sogra, de tudo. Falando lá sobre as delícias e perrengues de ser vascaíno. Foi um programa memorável. Eu vou catar o MP3 desse programa e vou republicar lá no Casaca, porque esse vale muito a pena. Acaba sendo um programa atemporal, né? Você tem ali o Dicró com seus melhores momentos de interação com outro vascaíno capturado em áudio, né? E ilustra aí com essa foto ao lado do Eduardo Lopes. Sensacional isso daí. Muito bom mesmo. Agora, já que a gente está emendando em coisas engraçadas, vamos falar agora aqui, tem alguns trechos em áudio, né, do Casaca no Rádio. A gente vai poder lembrar, né? Até primeiro, vamos tentar esquematizar aqui para as pessoas visualizarem o que estava acontecendo. Então, lá no estúdio do Casaca no Rádio, da Rádio Bandeirantes, o que acontecia era o seguinte, você tinha lá o cara da mesa de som, sonoplasta lá, você tinha dentro do estúdio... Isoneto. Era o Isoneto. Teve um outro cara também que era um flamenguista, agora eu não lembro exatamente quem era, mas era um outro nome, era um cara até mais... Quando a gente fazia alguma besteira, cara, isso aí... Ele falava meio que pra ele mesmo. Mas ele dava o jeito dele. A gente teve sorte. Realmente os caras da sonoplastia, da mesa de som, eram uns caras gente boa. Não eram vascaínos, mas eram gente boa. E aí, vamos lá. Dentro do próprio estúdio, o que tinha era o seguinte, um monte de gente assistindo, ganhador da semana passada, gente que colaborava no Casaca, gente que estava sentado na mesa, gente que estava sentada, aguardando o momento de sentar na mesa, estava sentada ali na poltrona do estúdio, e tinha ali o cara da mesa de som falando, olha, era melhor que só tivesse aqui 3 pessoas, que fica produzindo muito ruído. E era essa algazarra, era realmente uma bagunça, né, dentro lá do estúdio. E aí, o que acontecia na prática era, tá lá, gente atendendo telefone, produzindo barulho, né? Tendo que falar baixinho, mas está fazendo barulho. E aí, Lula está anotando as coisas e passando seus garranchos para Eduardo Lopes ouvir depois. Ao mesmo tempo, o Lula gostava daquele momento que era, né? Toma aqui, Lula, o microfone para você, 1 minuto, fala aí. Se vira nos 30 segundos. E o Lula começava a falar um monte de abobrinha, se atrapalhava tudo. Vou catar aqui alguns trechos desses. Tem uns trechos memoráveis, né, como do fonoaudiólogo, do Aidano,
E esse é maneiro porque ele é uma história, né? Porque tem o segundo do Aidano, né? Então eu vou começar aqui pelo do Aidano, que o Aidano fez uma crítica ao Vasco, né? O Aidano era um aprendiz de Renato Maurício Prado, que era aquele cara que a gente mais detestava lá no Casaca no Rádio, porque o Renato Maurício Prado era editor do Extra, do Globo, então era o cara que pautava lá a comunicação desses jornais com uma linguagem flamenguista e anti-vascaína. E era lá na trincheira do Casaca no Rádio que a gente rebatia isso, em defesa do Vasco. E aí o Lula anota um recadinho de um ouvinte criticando o Aidano. Vamos ver o que vai sair? Vou dar o play aqui. Fernando de Souza Gomes, da Tijuca. Aidano. Aidano. Aidano é aquele o RM Pink piorado. Já enviei para ele um e-mail pedindo que só não dá. Não é. Vamos lá. Lula, fala aí, Lula. Lê aí, Lula. Melhor, né? Lula, lê aí o que tu escreveu, cara. Lê aí com o seu microfone broxa, por favor. O Aidano tá mandou um e-mail pro primo dele. Deixa eu ver o óculos, também tô seu óculos aqui. Lula, passa a mão. Tá bom, o Luiz Cortez, enquanto o Lula descobre o que ele escreveu ali, por favor, quem foram os ganhadores do... Estou entrando em contato com eles durante a semana. Então, parabéns a todos os ganhadores da semana. Lula, você conseguiu entender aí o último recado? Não, o Fernando... Não, eu com o microfone broxa. O Fernando tá mandando dizer aqui que ele mandou um e-mail pro Aidano, entendeu? Dizendo que pediu que contratasse um fonológico para ele, porque ele tem que engrossar a voz dele, porque eu tava pensando em engrossar a voz dele, que a voz dele parece ser uma voz de mulher, é isso que ele tá querendo dizer aqui. Peraí, contratando o quê? Essa saiu com o seu teu amigo. Passa com ela. É bom demais. Eu acho que o programa não tem condição de continuar. O Fernando, você derrubou o Lula agora, Fernando. Putz, o Fernando agora derrubou. Fonoaudiólogo, nem ele escreveu aqui. Fonoaudiólogo. Enfim. Então, quanto tempo tem aí? Eu até perdi agora. Né? Tem que continuar tudo. Vai lá, Davi, ajuda aí, cara, que tá difícil, cara. Não, aproveitando agora o embalo, lembrando a do Vasco, quarta-feira, Vasco e Cruzeiro. Tá aí o Lula quebrando. Com um recadinho, o Lula acabou com o programa. Você vê como é que era fácil? Nem ele entendia o que ele escrevia. E o que ele escrevia, ele fazia isso. Ele fazia isso aí. A gente também era sinistro, né? Porque a gente recrutava o cara aonde ele não era bom e botava para ele se estrepar mais ainda, né? A história do Aidano não acaba aí. Ela tem a segunda parte na semana seguinte, que a gente propôs um desafio para o Lula que, se ele lesse o recadinho de forma correta, finalmente conseguisse, ele ia ganhar uma camisa do Vasco. Mais engraçado que eu lembro que na véspera teve um jogo, né? No domingo ou sábado. E aí eu encontrei com o Lula lá em São Januário, cara, e vinha as pessoas perguntando, ouvintes, falando: e aí, Lula, tá treinando? Amanhã você vai falar o recado. Cara, impressionante como é que a galera perguntava isso e todo mundo comovido no ver se o Lula ia conseguir ou não. Cara, olha como é que são coisinhas simples, assim, bobas, brincadeiras que a gente fazia, como é que ganhava o negócio. Enfim, o Lula acabou ganhando de qualquer jeito, né? Não lembro se ele conseguiu ou não, mas ele ganhou a camisa de qualquer jeito, que ele merece. O Lula é gente finíssima. Vamos descobrir aqui, porque teve a rebarba do Aidano, né? Ou como o Lula diz, o Aisdano. Vamos ver como é que foi? Lula, libera o microfone aí, do Lula, o preconceituoso. Vai lá, Lula. E aí, vai pro desafio pra você ganhar a camisa do sol do Vasco? Quem sabe, né? Não, quem sabe não. Vai falar ou não vai? Agora. Não. É agora, Lula? Tremeu? Amarelou? Não. Amarelou, você vai a camisa dele. Vai lá, recado pra galera. Quarta-feira, se Deus quiser, vamos dar essa volta por cima.
comparecer em março, São Januário, porque o Vasco está precisando dessa vitória, porque a Urubuzada está aí gozando a cara da gente e não tem jeito, né? Mas vamos, se Deus quiser, dar aquele recado. E o recado que você falou aí do Remo aí, o senhor Rui esteve comigo lá em São Januário, Vasco Cruzeiro, pediu para lembrar mais uma vez aqui para a galera comparecer lá no estádio do Remo da Lagoa, às 9 horas da manhã, para prestigiar a regata lá, porque o Vasco vai dar a volta por cima, entendeu? Vai conquistar esse título, porque esse ano de 2005 não conquistamos nada. Então 2005 é o ano do Remo do Vasco, se Deus quiser. E você vai dar a volta nu na Lagoa se conquistar o título, conforme você tinha prometido, Lula? Não, eu não tenho essa proeza, não. Não tem o quê? Essa proeza que você quer. Essa proeza. O desespero. Pô, Lulei, valeu Entendeu? do A Asdano, Valéria você já passou aí, né? Então Não, ela Asdano. pediu para você, sempre que puder, você manda um e-mail para ela, que ela está sempre acompanhando o seu... Eu tô vendo. Leu. Lula. Não, Tira a tema do Asdano. Vamos ver. Vamos lá. Vai. Relê aí, vamos lá. o recado de novo do Fernando de Souza aqui, que você está falando domingo, segunda-feira passada. Isso. Não, porque o quê? Do Asdano aqui? A gente está precisando contratar um fonoaudiólogo, entendeu? Aí Ele é tá Lula. querendo contratar um fonoaudiólogo para melhorar a sua voz, porque ele está com problema de voz lá que não está conseguindo falar O direito. Asdano tem a voz fina. Não, é o Fernando. É o Fernando, não é o Asdano. O Fernando Não. ligou, cara. O Fernando é ouvinte, Lula. Então, mas ele está com problema de voz. Não! Eu te peço que ele vai acertar, ele põe tudo a perder, rapaz. A Fernanda te derrubou o Lula. Se o Fernando tá com problema de voz, o que o Asdano tá fazendo no recado, cara? O Fernando está passando o recado. Lula, tu treinou a semana toda, chegou na hora. Então dá minha camisa. Passa ruim. Passa na boa. É um fanfarrão, cara de pau. Ai, cara, o Lula, lembrar isso aí é demais, cara. Que momento, que momento. O Lula era uma figuraça. Gente finíssima, cara. Amei de coração, cara. Gente muito fina, gente muito fina. E você viu lá que o Cosenza falando, pô, Lula, até eu que sou seu amigo, depois dessa não dá. E o Lula era um sacana. O Lula era um sacana, porque a gente sorteava a camisa oficial do Vasco, uma camisa oficial do Vasco por dia. O programa. E aí chegou um momento que praticamente a audiência toda do programa já tinha ganho a camisa, né? Mas o Lula, ele anotava o nome da pessoa para ela participar do sorteio no final. Só que estava acontecendo do programa começar, antes do programa já começar, já tinha 30 nomes anotados ali. E as pessoas caíram na asneira de deixar o Lula escolher quem ia ser, né? Qual o número do ouvinte que começou a ser o Lula o rei das camisas oficiais do Vasco. Virou o rei do camarote, distribuindo camisa oficial do Vasco todo o programa. E a gente fingindo que isso não estava acontecendo, né? O Lula realmente figuraça. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, o Maga. Esse foi não lembro se foi no estúdio novo ou no estúdio velho. Que a gente começou nesse estúdio aí que teve essas fotos aí, que a gente brincava, que era o nosso Fusquinha, né? Com o estúdio bem roots, né? Bem raiz lá da Rádio Bandeirantes. Cansado. Essa é o mesmo estúdio desde 1920, sei lá. O que acontecia ali. E os equipamentos, inclusive, né? Os primeiros da época do rádio. Mas, enfim, era fantástico. Todo mundo lá, o maior carinho pela gente, sensacional. E aí o Bida falou, agora vamos para um outro estúdio, lá na sede da Bandeirantes, ficava lá em Botafogo. Acho que é por isso que o João também começou a estar mais ativo, ficava perto da casa dele, e o João Carlos Nóbrega, grande João, que eu adoro, também estava sempre lá, e sempre aqueles comentários dele que eram bem na ferida, que incomodava muita gente. E aí, cara, aquele estúdio lá, não sei se depois você tem as fotos aí, que brincava que a gente saiu do Fusca para Ferrari, né? Ou seja, estúdio como você imagina um estúdio, né? Com cada microfone, aquele microfone protetor de som,
com televisão individual, cada computadores, né? Aquelas telas de computadores para cada pessoa que senta com aquela poltrona ergonômica, a mesa sofisticada, dentro daquele aquário. E a gente ficava do lado do estúdio da Band News, né? Onde era gravado lá, onde eles faziam lá a Band News. Então sempre ficava gente passando ali para lá e para cá. E do tipo, era aquele choque, né? Porque passava gente que ia fazer entrevista, gente importante, inclusive, ia lá na rádio dar entrevista, fazer negócio lá, e olhava ali do lado aquela galera com a gente, tudo, aquela zona, aquele estúdio lotado, gente saindo pelo ladrão ali na Rádio Bandeirantes, com segurança, já fazia vista grossa, né? Já falava aquela do casaco que ele deixava entrar lá, e ali era a sede da Bandeirantes, né? Mas, enfim, era uma grande festa, ninguém entendia nada, né? Os outros estúdios, os outros gravando, sempre olhar, falar, mas que bagunça é essa? Que galera é essa? Aí o pessoal do casaca do ar, nossa, confusão. E aí o pessoal lá começou a receber, lembra, ameaças de morte que queriam pegar a gente, porque a gente falava um monte de besteira, lembra disso? Que aí ligavam para lá e falavam, e viu o Lula horrorizado, a Lena horrorizada, olha, falaram que querem pegar vocês, tá? E a gente naquele jeito, né? Ó, quer vir, tá aqui, o endereço é esse aqui em Botafogo, chega mais, estamos aqui. Nem aí, porque aquela galera, a gente sabe, né? É igual você vai no Twitter, né? Todo mundo quer se pegar, mas ninguém se pega, né? Só para enxoriçar a vida dos outros. Então, ao invés das pessoas usarem a linha ali para concorrer, enfim, falar, mandar recado, é para ficar com essas palhaçadas. Mas, enfim, faz parte. Mas uma situação que me chamou a atenção foi quando veio, não sei se você estava nesse dia no estúdio, o Maganha, veio um rapaz lá, até de um amigo meu, era conhecido de um amigo meu, lá de Niterói, São Gonçalo, e ele era agente penitenciário, não lembro se é Niterói ou em São Gonçalo. E aí ele veio lá, tirou foto comigo, tirou foto com todo mundo lá, super feliz, falou, pô, adoro Casaca no Rádio e tal. Agora seu Eduardo, eu achava o máximo, né? A pessoa me chamava de seu Eduardo, né? As pessoas mais velhas que eu, garotão, como você viu pela idade ali, me chamam de seu Eduardo, né? Depois eu queria falar uma coisa com você. Eu falei, não, tudo bem, tá? Pode ser aqui? Não, depois a gente fala. Ele falou, tá bom. Aí ele me chamou, meio que no canto, ali no estúdio, aquela confusão e tal. Ele falou, olha, o programa é sensacional, mas toma cuidado quando você faz aquele quadro, porque tinha um quadro lá que era o pau na Flamengada. Lembra? Que a gente sempre, quando o Flamengo perdia, fazia alguma coisa, a gente falava, ou o Flamengo fazia alguma besteira, o que é bem comum, né? E aí sempre falava, agora é pau na Flamengada. E falava besteira que o Flamengo fez, enfim, o que deu mole, o dirigente, enfim, alguma piada dessa. E pau na Flamengada para cá, pau na Flamengada, obviamente, brincando, né? Um jeito de falar que todo mundo entendia, né? E ele falou para mim, Eduardo, aquele momento que você chama lá e fala, agora é pau na Flamengada, cara, maneira com isso. Eu falei, por que maneira com isso? Todo mundo entende que é brincadeira, né? Tirando esses uns outros aí que querem pegar a gente, mas é brincadeira. Ele falou, porque eu sou agente penitenciário e você sabe que na prisão eles escutam o Casaca do Rádio. Eu olhei pra cara dele. Falei, como assim na prisão eles escutam o Casaca do Rádio? Calma aí, pode... Aí a gente começa a ter aquele choque de realidade, né? Como é que se escuta rádio dentro da prisão? O programa é de 8 às 10 da noite. Eles não estão confinados, não estão isolados essa hora. Não, mas tem uns radinhos lá, sabe como é que é? Preso e coisa e tal. E fica lá. E vocês têm uma audiência muito boa lá, porque eu escuto quando não estou lá no plantão, mas tem a galera que escuta lá. E, cara, quando você fala que é pau na Flamengada, começa. Um xingando o outro, falando... Cara, começa uma xingação, as guardas têm que ir lá e falar e pedir para maneirar e tal. Então eu já te peço, por favor, para você dar uma segurada aí, porque a galera ficou oriçada. Cara, eu fiquei com o olho arregalado, eu falei, mas que é isso, cara? É só piada ali, nem aquele negócio da gente nem imaginar aonde que tá saindo a nossa voz. Ou seja, dentro da prisão, os caras estão escutando lá, e isso de alguma forma... Ou seja, o pessoal tá um jeito de passar aquele tempo lá, pagando a pena deles, mas, cara, aquilo gera um alvoroço. Imagina 9 horas da noite, 10 horas da noite, guarda tem que controlar lá, porque tem um sujeito como eu
falando com um quadro lá na rádio até explicar. Cara, é surreal, né? E era impressionante também como a gente recebia carta, né, Maganha? Carta do Amazonas a gente recebeu, carta de tudo quanto é lugar do Brasil que chegava lá, a onda da rádio Bandeirantes AM chegava em tudo quanto é canto do Brasil, vinha aquelas cartinhas, vinha e-mail, mas e-mail era menos, né, por causa daquele início da internet, e vinha bastante carta pra gente, que a gente adorava ler e ver, e ficava nessa, né, como é que pode, né, o que a gente está fazendo aqui, como é que a gente está chegando em lugares que a gente não faz nem ideia, e alegrando o tempo, né, de pessoas que a gente nem imagina, né. O programa era um sucesso também nas penitenciárias do Amazonas, e mandava as cartinhas pra gente, endereçadas ao Eduardo Lopes. Temos que acertar umas contas aí quando eu sair daqui de dentro. Tô ferrado, já passou aí 20, 15 anos, sei lá, né? Por isso que tu se mudou para Portugal, né? Se mudou primeiro para São Paulo, depois para Portugal, né? Ô Lopes, teve uma passagem também muito curiosa lá no estúdio lá da Rádio Bandeirantes em Botafogo, que foi realmente a participação de ouvinte indo lá para assistir como curioso, quero ver como é que funciona e tal. E foi um cara, uma vez, bastante folgado, assistiu o programa, e no final, era um programa que o Eurico, né, fez o tradicional monólogo dele, e no final, o cara estava querendo uma carona. E não sei como, ele descobriu que o Eurico ia passar por onde ele mora. Era alguma coisa assim. Cara, quando a gente menos espera, o Eurico ainda tá conversando com a gente ali na escadaria do programa, e o maluco já tá sentado dentro do Chrysler do Eurico, esperando o Eurico vir. Folgado pra caramba. E era um dia que o Eurico tava sem motorista. Então, literalmente, o Eurico dirigiu para essa madame, o ouvinte do Casaca, escolhendo para onde é que o Eurico... O Eurico praticamente foi um dia de taxista, de Uber, né? Pilotando para o ouvinte do Casaca no rádio dizer onde é que ele ia descer. E que local do Rio de Janeiro ele ia descer. Olha a furada que a gente colocou o Eurico nessa. Era surreal. Ai, cara. Mas também tinha muita furada de jogador, né? Que me ligava, eu estava saindo nessa época da Ticket, que já estava mais perto ali do centro, fazia centro Botafogo, já que eu fiquei até 2008. 2002 até 2008, né? Acho que eu fiquei como apresentador de 2004 a 2008, efetivamente. Até 2008. Eu já estava na Ticket. E aí me ligavam, né? Ligava pro Bira, por volta das 6 e pouca, 6h30, 7 horas que estava saindo lá do centro. E aí ligava pro Bira, falava: Bira, e aí, quem são os entrevistados? Tem alguém para dar carona? Tem que pegar e tal? Aí o Bira falava: passa em São Januário, pega fulano, cicrano, beltrano, ou pega jogador tal, na Barra, em algum lugar e tal. Então eu dali já saía, né? Saía dali do centro direto para ir pegar alguém e depois ia para a rádio. Então, cara, várias vezes o Bira falava: não, pode passar que fulano tá lá. Ia lá na casa do jogador em São Januário, ninguém. Ninguém. Eu já ligava pro Maganha, falava: Maganha, vai pensando aí, porque babou, cara, tem ninguém, vamos pensando aí que a gente vai falar, vê se tem outro convidado aí que você prometeu que ia, que não tinha. E também foi comum, às vezes, né, que eram professores das escolinhas do Vasco, seja de alguma modalidade, que acabaram virando entrevistados, porque estavam lá no estúdio para conhecer, para falar, enfim, ou para dar alguma entrevista para a gente, para o jornal, enfim, para alguma coisa, e iam para lá, e dali para a mesa era um pulo. Não... e acabavam sendo programas fantásticos também, enfim, ou seja, negócio totalmente aberto, totalmente involuntário, mas a gente, acho que como poucos souberam lidar com tanto essa questão da incerteza, né, que todo mundo tem medo, cara, vai entrar ao vivo sem ninguém, cara, e a gente, modéstia à parte, estava entrando ao vivo sem ninguém várias vezes e construiu isso aí, né? E falando das nossas besteiras ao longo de 1 hora, 2 horas. Ô, Eduardo Lopes, eu estou lembrando também da nossa
da presença dentro do estúdio de alguns jornalistas também, que hoje estão, ou ainda estão trabalhando em algum jornal, algum site, ou colunistas em algum local. Eu lembro, por exemplo, do Bernardo Pombo, né, que tinha um blog Sim. Pombo Sem Asa. Ele, inclusive, jogou a Copa Casaca junto com, acho que é primo dele, Marcelo Guimarães, que também foi repórter, até a última vez que eu falei com ele era repórter do Yahoo Esporte. Também tem o César Guimarães, que era filho do Jarbas Filho, foi do Lance, do Globo Esporte. Várias fotos das fotogalerias do Casaca no Rádio mostram lá o Fernando Mata, né, que é um dos donos, ou talvez o único dono do site Net Vasco. Ele adorava assistir os programas lá no estúdio. Então, além desse, certamente vários outros jornalistas passaram lá não pela mesa, né, falando alguma coisa, mas assistindo, tendo curiosidade de lá no estúdio assistir. Assim como você narrou, que aprendeu muito com o Eurico, talvez foram lá também, tenham ido lá aprender um pouquinho com essa construção de narrativa, de raciocínio, que o Eurico Miranda fazia tão bem. Porque era engraçado. Agora, só dando uma cutucada, você lembrou uma questão interessante. Muitos jornalistas iam lá assistir, isso é verdade. E, cara, tinha um monte, inclusive, que perturbava o Maganha, que na internet lá ficavam falando que o Eurico é bandido, acabou com o Vasco, morte ao Eurico, vamos tirar o Eurico de qualquer jeito, fim da ditadura. E aí mandava e-mail pro Maganha. Maganha, quando o Eurico for no Casaca no Rádio, me avisa. Não, tem muita gente que passou pela política do Vasco, ou está na política do Vasco, né? Que passou por lá, por exemplo, que fizeram campanha na última eleição para Mais Vasco. Tava lá o Jairo, né? O Jairo cansou de dar carona para jogador de futebol e ir lá para o Casaca no Rádio. Participava aí da produção do programa. Acho que é Jairo Neto o nome dele. Realmente não lembro. Jairo Filho, Jairo Filho. Acho que é Jairo Neto ou Jairo Filho? Jairo Filho. Tá por aí. O Davi também deu várias caronas, também ajudava também nessa parte. Mas aí o Davi foi incorporado pelo Casaca naquele momento. Teve também um cara que sondou ajudar o Casaca, acho que queria fazer alguma coisa lá com o Casaca, que era o Vitor Roma, né? E é uma pessoa que está aí na política do Vasco hoje em dia. Realmente o Casaca, mesmo que as pessoas não tenham ficado no Casaca, o Casaca era um formador, né, até para a política do Vasco, além de formador de jornalistas, né? E nesse momento que eu citei, esses jornalistas foram lá no Casaca, nessa época eles não estavam como jornalistas, eram estudantes ainda, né? É isso que eu quis dizer. E realmente o Casaca oferecendo esse programa de rádio como um laboratório para o cara, ou se é jornalista, lá aprendeu, se o cara tem algum interesse na política do Vasco, vai lá aprender, e não necessariamente ficando no Casaca. Esses jornalistas não ficaram no Casaca, esses caras que gravitacionaram o programa ali, se não estão no Casaca, não entraram para o Casaca, não continuaram no Casaca. Então, nesse sentido, está aí o Casaca, um celeiro de formação de todas as formas possíveis, né? E, Lopes, completando aí 1000 programas, né, agora aí nesse formato de live, né, uma live diária praticamente, em alguns momentos uma vez por semana, outros momentos uma vez por dia, uma vez de segunda a sexta, em outros momentos também sábado, domingo. Então essa é atualmente a live do Casaca, esse é o principal programa do Casaca que a gente tem oferecido para a nossa audiência, para os casaquistas, para quem também não é casaquista, que vai lá tentar entender o que é o Casaca, né? As pessoas não conseguem compreender quem são esses malucos que estão há mais de 20 anos, já há 21 anos, tentando ajudar o Vasco de alguma forma, né? É quase que um programa do Globo Repórter, né? Quem são, o que comem, onde vivem, né? E cada um, nesse momento tem alguns que participam, mas pela história, ao longo da história, vários outros participaram, como é o caso do Eduardo Lopes, que hoje não participa por estar morando em outro fuso horário, digamos assim, né? Tá no fuso horário português, então não consegue participar de forma alguma, já que
quando a gente está fazendo o Casaca no Rádio, ele está no meio da madrugada, né, roncando no seu 30º sono. Não é isso, Eduardo Lopes? É por aí. Aliás, eu saí do Casaca, né, em 2008. Foi quando eu mudei para São Paulo. E ali saí do programa, parei de contribuir escrevendo a coluna. E desde então acompanhando as coisas do Vasco e acompanhando o Casaca da forma que eu consigo. Mas efetivamente de 2000 a 2008 estava lá e era um dos mais atuantes, né? Enfim. Agora, tem outra coisa importante, que é bom frisar sempre também, que eu falo sempre, o Casaca no Rádio, ele fez história porque ele foi o primeiro programa oficial de clube em rádio. A gente procurou e não achou. Pode ter tido programa de torcida em rádio, enfim, que o Brasil é muito grande, né? E tem tanta rádio espalhada pelo Brasil, mas pode até que alguma torcida ou outra de algum clube tenha criado. Mas a gente, durante aquele tempo que a gente estava lá, a gente procurou e não achou nenhum programa oficial de clube, mostrando jogadores do clube, dirigentes, beneméritos, professores, treinadores, atletas de todas as modalidades, de forma constante, né? Já que era toda segunda-feira, a gente levava essa galera pro rádio. Então, no rádio, eu tendo a dizer que é antes e depois do Casaca no Rádio. Sem querer e sem saber, né? A gente acabou fazendo essa história de colocar o primeiro programa de um clube de futebol, ou melhor, o Vasco é maior que um clube de futebol. O programa de um clube na rádio foi o Casaca no Rádio, com o Vasco da Gama, o Vasco pioneiro sempre, né? Afinal, os cães ladram e a caravela passa, né, meu chapa? É isso aí. Perfeito, Eduardo Lopes. Valeu, obrigado aí por ter atendido esse convite e termos juntos aqui bagunçado um pouquinho ali o baú de memórias do Casaca, né, desde o Casaca no Rádio até esse momento agora, que é a live do Casaca, um formato mais especial, mas ao longo de todo esse período, 1000 edições acontecendo. Está de parabéns você que participou. Eu também estou de parabéns, que participei por várias vezes. Em outros momentos eu descansei, não estive tão ativo. Depois volto a participar. E assim, é de acordo com a nossa disponibilidade. Isso realmente é uma cachaça, é um vício, é uma mania que a gente adquire. E é muito gratificante participar, interagir com os vascaínos, porque no fundo o objetivo é esse. Valeu, Eduardo Lopes. Seu recadinho final aí para a galera, para a gente poder encerrar. Olha, eu que agradeço, foi sensacional, Maganha. Não pensei 2 vezes quando você me chamou, falou, vamos lá recordar. Falei, vamos, porque eu amo o Casaca no Rádio. Todas essas histórias fazem parte, foi um grande aprendizado na minha vida. E todo aquele relacionamento com todo mundo, por internet, telefone, jornal, ir lá. Cara, foi uma baita lição que eu carrego comigo até hoje, com muito carinho. E te dar os parabéns, né? Que tá aí, continua aí, firme e forte e operante, mantendo mais do que nunca essa chama acesa. E é isso que tem que continuar, né? Afinal, enquanto existirem vascaínos como vocês, como você, o Vasco será imortal. Valeu, Lopes. É isso, galera. Obrigado aí por ter assistido. Grande abraço, saudações vascaínas e fecha com seu bordão, Eduardo Lopes. Os cães ladram e a caravela passa. Até mais. Olha a cara do galã, cara. Puta que pariu, hein? O blusão aberto, né, de balandro, né? Porra, olha essa daí. Eita, a dupla. Os dois com cabelo aí. Pois é, cara. Que estilo é esse? Olha o velho Bira aí. Caralho, lembro do dia da baba bovina. Cara, a baba elástica, cara. Eu não conseguia vomitar porque eu ria tanto, né, galera? Aí é a gente já viajando. Eu cortei a Sofia porque não ia caber. Aí sou eu viajando em fevereiro do ano passado, bem antes do coronavírus. Sim, o Sérgio entra depois, acho que é outubro de 2008. Ele até comentou esses dias aí que o objetivo dele era impedir que
que o Vasco fosse rebaixado, mas não adiantou, né? Ele achou que participando do casaca ele conseguiria impedir. O pessoal tem mais ideia.